Olá, olá! Bem-vindos a essa live de quarta-feira e hoje, a pedidos, a gente vai fazer uma live a respeito de hipersensibilidade auditiva. Então, a gente vai falar sobre misofonia e hiperacusia e vou responder algumas perguntas que foram enviadas. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, por favor, vão colocando aqui e eu vou tentando responder da melhor forma possível para vocês, tá bom? Bom, hoje o assunto então é hiperacusia e misofonia, então vou começar do começo, tentando diferenciar, até porque vieram perguntas que eu percebo que tem um pouco de confusão a respeito disso e realmente é confuso, realmente o processo diagnóstico demanda bastante do profissional, inclusive para separar ou até para entender se essa pessoa apresenta mais de uma condição junto. Então, assim, isso pode acontecer, é uma das coisas que, aliás, é bastante comum acontecer, a gente ter hiperacusia junto com a misofonia, a gente ter zumbido junto com a hiperacusia, é bastante comum, a hiperacusia e zumbido, e a gente pode ter aí, então, uma combinação desses fatores e é importante a gente poder avaliar isso, porque o tratamento, ele deve ser conduzido de forma diferente. Então, a maneira como eu vou tratar a hiperacusia, ela é de um formato diferente, ele é um protocolo diferente da forma como eu vou tratar a misofonia. Então, vamos lá do começo. Hiperacusia, apesar do nome, né, passa a ideia de que eu tô ouvindo demais. Na verdade, você não está ouvindo demais. Na verdade, o que ocorre é que existe uma alteração na percepção da intensidade do som. Então, na hiperacusia, o que ocorre é que o som, ele entra na intensidade certa, ou seja, no volume certo, mas lá no cérebro esse som é engrandecido e esse som fica muito intenso, muito forte lá dentro do cérebro, dá uma sensação de ele ser mais alto, mais forte do que ele realmente é. Isso gera um grande incômodo, muitas vezes impede inclusive as pessoas de frequentarem determinados lugares que são mais barulhentos, por exemplo, praça de alimentação, por exemplo, um cinema, ou sair num bar com os amigos, ir para shows ou ir para qualquer situação onde os sons sejam mais fortes. Muitas vezes isso acontece assim, em situações que a gente deveria poder curtir, então assim, um aniversário, porque estoura balão, porque tem um parabéns e bate palmas muito forte, então são ano novo, que tem fogos de artifício, ou que a gente estoura a champanhe e tal, então são situações onde o som, se a pessoa tiver essa alteração aí do limiar de desconforto, que é o caso da hiperacusia, esse som ele é processado lá no cérebro como muito intenso, muito forte, gera desconforto e a pessoa não consegue ficar nesse ambiente, não consegue ficar na presença desse som, porque ele gera inclusive dor física, desconforto, mal-estar, enfim, não, né, assim, é bastante desconfortável para a pessoa que tem hiperacusia quando o som chega num volume, numa intensidade que gera o desconforto. O que ocorre com essas pessoas? Existe uma alteração desse limiar de desconforto. Eu sempre digo, todos nós temos um limiar de desconforto. É importante que a gente tenha esse disparo ele é dado ali pela conversa do nosso cérebro com a nossa orelha, quando os sons chegam a determinada intensidade. Então, sons lá em 95, 100 decibéis podem começar a disparar esse desconforto, porque é um sistema de proteção. Por quê? Porque a gente sabe que sons mais fortes podem machucar, causar lesão na nossa orelha. Então, todos nós vamos apresentar um desconforto, devemos apresentar desconforto quando o som é muito forte. O que ocorre com quem tem hiperacusia não é que esse desconforto está acontecendo é que esse desconforto está acontecendo antes do que deveria. Então, sons que não têm uma intensidade, um volume tão forte, são médios, né, volumes médios ou volumes fracos, estão disparando essa sensação de desconforto que faz com que a gente saia da presença desse som para se defender sem essa necessidade. Então a gente olha ao redor, as pessoas ao redor estão ali na presença daquele som, não estão sentindo desconforto, não estão reclamando, não estão falando nada e a gente está sentindo, né? Quem tem hiperacusia está sentindo aquele som como algo muito intenso, muito ruim, não consigo ficar nesse ambiente, preciso sair porque o som está forte demais, tá? No caso da misofonia, a situação
Antes, hiperacusia é uma alteração que ocorre lá na minha via auditiva central. Então, existe esse ganho, esse acréscimo de ganhos, vamos dizer assim, lá na minha via auditiva central, que faz com que eu tenha alterado esse limiar de desconforto. Então, isso é uma parte importante para a gente saber, porque eu preciso saber onde que eu vou tratar. E é com base nisso que eu vou escolher como eu vou fazer esse tratamento, tá? No caso da misofonia, a situação ocorre em áreas um pouco diferentes. A gente tem aí uma conversa, uma alteração neurológica que ocorre aí nessa conversa da via auditiva com o sistema límbico. A misofonia, a reação a determinados sons, ela é, primeiro, uma reação completamente fora do esquadro para aquele som. Então, a pessoa tem uma reação de raiva, de ódio, de vontade de, às vezes, bater na pessoa, fica com raiva da pessoa que está produzindo o som, fica completamente descompensada na presença daquele som e não está ligado ao volume necessariamente, está ligado ao tipo de som, tá? Não vou colocar aqui os sons gatilhos, não vou falar a respeito deles, porque a gente sabe que isso não é interessante para quem tem misofonia, ficar dando ideias, né, de sons que possam ser sons gatilhos. Então esse é um tipo de coisa que é um pouco contraproducente para quem tem misofonia. Então, se você achar que tem misofonia, vale a pena conversar individualmente, né? E antes de tudo, é necessário você procurar um profissional para fazer um diagnóstico, tá? E até poder separar se você tem misofonia, hiperacusia ou se você tem as duas condições juntas, tá? A importância está na definição do protocolo de atendimento, de trabalho, de tratamento que a gente vai propor. Então, no caso da misofonia, no caso da hiperacusia, o protocolo vai ser outro. Tá bom? É possível que tenha zumbido junto e aí a gente também vai entrar com tratamento para zumbido associado a isso, que também é de via auditiva, né? De vias aí que conversam com o sistema auditivo central, que a gente normalmente trabalha com a questão da neuroplasticidade, fora as possíveis causas, tá? E todo esse manejo, ele é planejado individualmente. Então, às vezes o paciente tem uma questão lá que não consegue ir para determinada situação, a gente consegue juntos pensar em estratégias, muitas vezes, né, dependendo do decorrer do tratamento, para que essa pessoa possa voltar a conviver, possa voltar a retomar essas atividades que parou de fazer. Aliás, esse é um processo que eu mais adoro, assim, quando a gente começa a conseguir devolver o paciente para a vida que ele tem, né, para as coisas que tem graça para ele, que tem importância. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, é a parte onde eu fico mais realizada, quando as pessoas começam a voltar aí para suas atividades, é muito bom. Enfim, então vamos lá, vamos para as perguntas. Volto a dizer para quem está entrando agora, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, por favor, podem colocar. O que eu puder, eu já vou esclarecendo aqui para vocês também, tá bom? Tem uma pergunta que me fizeram ali no Stories, sensibilidade auditiva pode piorar um zumbido já existente? Pode. O que acontece? Muitas vezes a exposição a sons faz com que o zumbido piore, independente, muitas vezes, a pessoa ter uma hiperacusia ou não. Então, é possível que quando a gente se expõe a sons mais fortes ou mais intensos, a gente tem uma sensação, uma percepção pior do zumbido, um aumento dessa percepção do zumbido, tá? Todos nós, em algum momento da vida, provavelmente, né? Se a gente já foi assim mais baladeiro, já fomos, nem sei se fala balada ainda, mas enfim, se já foi aí pra noite, curtir festa em ambiente fechado, com música alta, caixa de som, você sai daquele ambiente depois de algumas horas e tá lá um barulhão na sua cabeça, um apito, né, um chiado. A gente já percebeu zumbido nessas situações. São situações onde a gente exagera na exposição a sons, né, o nosso corpo avisando que, olha, foi um pouco além do limite do que deveria ir do som, não faça isso com frequência, porque isso pode machucar a orelha. Então, é o teu corpo dizendo que esse som ultrapassou aí um limite razoável, né, e que a gente se expôs demais ao som. Eu sempre deixo um alerta, porque até quando eu converso às vezes com os pacientes, eles até se surpreendem, mas existem dois fatores que são bastante importantes a gente pensar e que vem normalmente muito associado a essas festas. O cigarro
e a bebida alcoólica, eles são dois fatores que são duas questões que podem ser, o cigarro pode ser tóxico para a orelha, então pode machucar as células ciliadas, e o uso do álcool, ele também ele provoca uma alteração lá nas células ciliadas, o que pode aumentar a possibilidade aí de lesão. Então, à noite, nessas festas, ambiente fechado, se eu consumo, né, o cigarro, e eu bebo junto, e eu tenho fatores aí que são fatores que não são interessantes para o meu ouvido, que não são saudáveis para o meu ouvido, música alta, cigarro e álcool. Então, às vezes tem uma mistura aí que também não é legal. E muitas vezes o zumbido aparece aí para avisar que o ouvido foi, assim, exageramos um pouquinho e que ele não está satisfeito aí com o que a gente está propondo para ele nessa noite, tá bom? Então pode ter essa associação do zumbido e da hiperacusia de uma hipersensibilidade auditiva, até de uma misofonia, e a ativação da hiperacusia, por exemplo, fazer com que o zumbido aumente ou, né, aumentar essa sensibilidade, pode sim. E às vezes a sensibilidade pode estar ligada a uma questão muscular, o que também pode ativar o zumbido, tá? Então tem alguns fatores aí que precisam ser investigados, precisa ser visto naquela pessoa quais são os potenciais fatores que podem fazer com que essa combinação esteja acontecendo, para que a gente possa tratar, tá? Então assim, é necessário investigar aí o que está fazendo com que a sensibilidade, a hipersensibilidade auditiva aumente o zumbido, tá bom? Aqui tem outra pergunta, hipersensibilidade auditiva, a gente já nasce com ela ou pode ser um fator causal? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Todos nós temos uma sensibilidade auditiva. A nossa grande questão é quando essa sensibilidade está alterada. Então, eu tenho um distúrbio dessa sensibilidade auditiva, eu tenho uma alteração dessa sensibilidade. É aquilo que eu falei, todos nós vamos ter desconfortos com determinados sons. Quer ver uma coisa? Todos nós temos desconforto, ou boa parte de nós, vamos lá, temos desconforto se eu passar a unha num quadro negro, é muito provável que todo mundo faça um ai, né? Que agonia. Às vezes, eu tenho, mas quando a moto é muito barulhenta, me dá uma agonia, que agonia, né? São coisas que são comuns, todos nós temos, isso aí não é um fator de alteração, né? Todos nós podemos sentir um desconforto, isso não é uma misofonia. Na misofonia, a pessoa vai abrir a janela e gritar pro cara da moto palavras indizíveis aqui, né? Vai ficar furioso, vai descompensar, né? Vai ficar muito ansioso, enfim, vai entrar num padrão diferente, ativa o sistema emocional de uma maneira extremamente intensa, incompatível com a situação. Então é uma situação ok, ruim, desconfortável, não é legal, mas que não geraria toda essa descompensação emocional. Então, na misofonia, a gente teria aí uma alteração dessa sensibilidade, tá? A possibilidade de nascer com uma alteração da sensibilidade, não sabemos, tá? Não sei dizer. O que eu posso dizer? Crianças têm sim quadros de hiperacusia e de misofonia, tá? Eu tenho pego, inclusive, muitas crianças, graças à informação, com misofonia. No consultório está aparecendo bastante, é bem bacana quando trazem para tratar cedo, porque o que eu observo é que as respostas são bastante interessantes, né? Então, assim, não dá para dizer se nasceu, eu não saberia te dizer se nasceu, se é uma condição que foi sendo adquirida com o passar do tempo, né? E, assim, é uma coisa que eu acho que ainda a gente vai precisar investigar um pouco. Eu nunca vi nenhum relato de pais dizendo que o bebê tinha um comportamento diferenciado na presença dos sons, nunca. Então, creio eu que isso acaba sendo uma condição adquirida ou desenvolvida ao longo do crescimento aí nosso humano, tá? Uma pergunta que colocaram aí para mim: uso tampão porque tenho hiperacusia, ouvi dizer que não é bom, é verdade? É verdade, gente. Quem tem sensibilidade sonora, com uma hipersensibilidade sonora, como a hiperacusia,
O uso do tampão não é interessante, assim como não é interessante para quem tem zumbido, a gente não recomenda o uso do tampão, tá? O que é o tampão? Aquele protetor auricular que coloca na orelha, né? Às vezes eles vêm de espuminha, às vezes eles vêm de silicone, às vezes a pessoa usa aquele que é de natação, que é para tampar um pouquinho. Muitas vezes o paciente usa o fone de ouvido para tampar. No caso da hiperacusia, que eu tenho lá uma hipersensibilização da via, na hora que eu privo essa via de som, eu sensibilizo ela mais ainda. Então eu tenho um alívio de não estar percebendo aquele som com a intensidade toda que ele tem, não está me provocando aquele desconforto, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma privação sensorial que faz com que essa sensibilidade aumente mais ainda. Então vamos achar estratégias outras para que a gente possa lidar com essas situações e ir tirando, desmamando o uso do tampão, se for o caso, né? Às vezes a gente faz isso de forma gradual, quando o paciente está muito, né, assim, apegado ao uso do tampão. Então a gente vai criando aí uma estratégia ideal para que você possa retirar o uso dessa proteção aí, que na verdade neste caso não é uma proteção e não é interessante pra gente, tá bom? Misofonia está associada à doença mental? Então, existe estudos que estão tentando associar e agregar a misofonia como se fosse uma questão emocional, inclusive estudando de entrar no DSM-4, no DSM, né, que é no 4 já estamos em outro. É um tratado da psiquiatria e da psicologia, onde a gente classifica as doenças mentais e existe aí um estudo para ver se a misofonia se encaixaria nisso, tá? Aqui diz, a pessoa pergunta se está associada à doença mental. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A misofonia, ela vem de forma independente. O que a gente mais observa, o que a literatura mais traz, a gente observa é que o que vem mais associado à misofonia é o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que é a comorbidade, que é aquela associação mais comum à misofonia, tá? Em torno aí de 15 a 30% dos casos de misofonia tem um histórico de transtorno de estresse pós-traumático. É necessário tratar isso também, então tem que abrir o olho, tem que fazer um bom diagnóstico. É importante que a gente observe as coisas que estão ali caminhando junto com essa misofonia para que a gente possa oferecer a melhor estratégia de tratamento, a melhor proposta de tratamento e trazer as melhores respostas, tá? Então, assim, o transtorno de estresse pós-traumático, em 15 a 30% dos casos, a presença dele está associada a uma maior gravidade da misofonia. Então, por isso que é importante a gente tratar, a gente observar e tratar, tá? Oi, Angélica. Doutora, eu tenho sensibilidade auditiva e zumbido e uso tampão porque trabalho com ruídos. Mesmo assim, é bom evitar o tampão? Então, precisa avaliar seu caso, tá? O que é trabalhar com ruídos? Se esses ruídos são ruídos que podem ser ruídos que machucam o ouvido, que estão acima aí de um padrão considerado seguro para a sua audição. Nesses casos, a gente precisa proteger, tá? Então, assim, não tem como eu ficar num ambiente, por exemplo, trabalho com máquina, numa empresa, então onde o barulho é alto, onde eu tenho que usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e dentre esses EPIs, né, esses equipamentos de proteção, existe a proteção auditiva. Nesses casos, de forma alguma, a gente pode dispensar o uso deles. Por isso, as estratégias têm que ser avaliadas individualmente. Então, a gente tem que avaliar o que é ruído, qual a intensidade desse ruído, se existe indicação do uso de um EPI, de um equipamento de proteção individual. Se existir, ele não pode ser dispensado. E aí, a gente vai entrando com estratégias de tratamento independente ou apesar do uso dessa proteção nesse período em que você vai estar aí exposta a esses ruídos de forte intensidade, que são ruídos que realmente podem lesionar, machucar aí a nossa orelha, tá? Então, muita calma nessa hora, precisa ser avaliado individualmente, tá, Angélica? Não abra mão, se o ambiente for um ambiente que tem essa necessidade, precisa usar mesmo, tá?
Outra pergunta que me fizeram aqui: criança de 5 anos tem sensibilidade auditiva até com grito do amigo, música alta. O que fazer? Já fez áudio e deu normal, tá? Olha só, primeiro a gente precisa identificar aquilo que eu falei lá no começo. A gente precisa saber se isso é uma hiperacusia, se isso é uma misofonia. Tá falando aqui de música alta, então me faz pensar numa hiperacusia, mas eu não tenho certeza se é uma hiperacusia pura ou se a gente pode ter um quê de misofonia associado, tá? Então precisa avaliar o que está acontecendo. Não é incomum a gente ter casos assim no consultório, tá? Então assim, mas criança 5 anos, sim, criança 5 anos, tá? A gente pode tem uma hipersensibilização aí da via, precisamos saber se é uma hiperacusia, se é uma misofonia, se é uma associação das duas, e é necessário definir o que está acontecendo para que a gente possa entrar com um protocolo de tratamento adequado. Tá bom? Então, vale avaliar a áudio normal, ótimo, maravilha, né? A audição tá normal, a gente não tem que se preocupar em tratar a audição, mas a gente precisa tratar essa via auditiva que tá com uma hipersensibilização, e aí a gente precisa olhar e saber quais as estratégias ideais que a gente vai lançar mão para essa criança, tá? E aí entra o que eu deixei aí para a última pergunta que colocaram lá, quais os tratamentos para sensibilidade auditiva. Se vocês tiverem perguntas, galera, coloca aí agora, tá? Que eu vou entrar aqui na nossa última pergunta. Bom, o que a gente tem de mais corroborado, mais estudado, com os melhores resultados na literatura? No caso da hiperacusia, a terapia sonora se mostra extremamente interessante. As estratégias de terapia sonora são diferentes quando eu tenho zumbido, quando eu tenho hiperacusia, quando eu tenho zumbido com hiperacusia, quando eu tenho misofonia, quando eu tenho misofonia com hiperacusia, então assim, isso tudo tem que ser avaliado, porque as estratégias de terapia sonora vão mudar conforme o que está acontecendo, qual o quadro, quais as regiões aí que eu estou pretendendo mexer, que eu estou pretendendo estimular essa neuroplasticidade, tá? Então, este é um ponto extremamente importante. A terapia sonora, ela tem indicação também na misofonia, mas a terapia, no caso da misofonia, a gente precisa de uma associação, muitas vezes, de uma terapia, né? Normalmente, o que a gente tem aí como a mais interessante é a terapia cognitivo-comportamental. Existem relatos de sucesso aí com a misofonia com a EMDR, que é o Eye Movement, né? Que é uma técnica aí dentro da psicologia. Existem relatos de melhora com a estimulação, a neuroestimulação, né? Então, assim, tem outras estratégias que podem ser lançadas mão, mas assim, o que eu entendo que de cara é entrar com o protocolo para misofonia, o protocolo correto de terapia sonora, uma terapia cognitivo-comportamental e um acompanhamento médico, tá? No caso da hiperacusia, a gente pode entrar com alguma medicação, muitas vezes até uma medicação pensando em auxiliar. Não tem um remédio para misofonia, tá? A gente não tem. Então assim, tem alguma coisa que eu tome e a misofonia some. Não tem. Assim como não tem para hiperacusia. Mas muitas vezes a gente precisa da associação medicamentosa até para o paciente poder desenvolver no tratamento melhor. Então, se o paciente está ali numa situação de extrema ansiedade, ou, por exemplo, é um paciente que tem transtorno de estresse pós-traumático associado à misofonia, né? E muitas vezes necessita aí de um acompanhamento para isso. Normalmente, nesses casos, a gente faz uma exposição gradual, né? Não necessariamente usa medicação, mas enfim, pode ser uma possibilidade. Se o paciente tem toque, se tem alguma outra comorbidade, alguma outra associação à medicação, ela pode ser interessante. No caso da hiperacusia, a gente entra com a terapia sonora, que tem excelentes resultados, tá? E a gente também pode fazer outras estratégias terapêuticas, inclusive medicamentosa. Volto a dizer, não tem um remédio para a hiperacusia, mas aí muitas vezes para trabalhar as questões associadas, como ansiedade, como uma depressão, que pode estar ali associada à hiperacusia, tá bom? A Angélica colocou aqui pra gente: doutora, você comentou sobre músculos que podem gerar sensibilidade. No caso, meu zumbido e a sensibilidade aumentaram após a extração de um dente.
pode acontecer né, essa extração ter mobilizado musculatura, mas também pode ter, né, tem que avaliar se tem alguma questão de ter pego algum nervo ou se foi a questão muscular, tá? Às vezes, após um procedimento odontológico, a gente fica muito tempo de boca aberta, né, numa posição mais, né, assim, não tão boa, contraindo musculatura de pescoço, cervical, toda a musculatura aqui da região da articulação temporomandibular, da base de cabeça, enfim, e isso pode ser um gatilho, pode disparar aí essa sensibilidade e tal, para quem já tem aí uma condição já pronta. Então, tem que ser avaliado, ver o que é, se é muscular mesmo essa questão, se pegou algum nervinho, se é uma questão muscular mesmo, e tem que tratar a questão muscular, tá? Precisa trabalhar essa musculatura, a musculatura específica aí do seu caso, precisa ser avaliado para que você possa então perceber os benefícios e talvez tenha que linkar, que tenha que casar com outras estratégias, tá? Lembrando que muitas vezes os tratamentos eles são multiprofissionais, né? A gente vai precisar do apoio de outros profissionais, muitas vezes, para que a gente possa ter um resultado bacana. Eu costumo pedir, solicitar para entrar em contato, né, assim que eu possa entrar em contato com o fisioterapeuta que está acompanhando, com o osteopata que está acompanhando, com o médico que está acompanhando, o nutrólogo que está acompanhando, porque a gente vai juntos montando estratégias e cada um enxerga a situação de uma forma diferente. E nesses casos a gente consegue ajudar mais, na minha opinião. Então, Angélica, vale você ver aí com o seu fisioterapeuta, se tem alguém te acompanhando, o que é que ele identificou, e se tem algum outro profissional junto, conversarem, trocarem uma ideia e ver se tem alguma relação, se foi alguma coincidência, né, esse aumento da sensibilidade após a extração do dente, ou se tem uma questão muscular associada, tá bom? PH, mas ele tampa os ouvidos em outras situações sem som também. Ele tem 10 anos. Eu acho que eu perdi a tua primeira colocação. Não acho aqui. Você está falando de alguém que tem 10 anos e que tampa os ouvidos? Que está com possível alteração da sensibilidade auditiva? Se você puder trazer um pouquinho mais de informação para eu poder entender o caso, de repente eu posso te ajudar a pensar. Lembrando, gente, que eu não tenho como fazer diagnóstico, mas a gente pode pensar em possibilidades, tá? É que nem eu falei, essa criança de 5 anos aqui, quando fala assim, música alta, me faz pensar em hiperacusia, mas que eu não posso garantir que seja só a hiperacusia, né? Enfim. Ele é autista. Desculpa, eu perdi a sua colocação. Ele é autista. É muito comum, tá? A gente identificar em autistas a alteração da hipersensibilidade auditiva, tá? Assim como tem seletividade alimentar, muitas vezes pode ter misofonia e pode ter hiperacusia e pode ter a combinação dos dois. Então, é interessante fazer uma avaliação, tá? Se esse som, esse desconforto, ele está sendo ativado na presença de sons de forte intensidade ou se são sons específicos. Eu já acompanhei casos de todos os tipos, tá? Então, assim, autistas com misofonia, autistas com hiperacusia, super comum, tá? É muito comum nesses casos mesmo. Essa questão de sensibilidade, seletividade alimentar, essa questão de uma sensibilidade maior, né? É muito comum, às vezes até no toque e tal, eles têm essa questão maior e na via auditiva não é diferente. Então é preciso avaliar. Desculpa, obrigada, que meu filho é autista, sempre tampa os ouvidos em som alto. É possível diagnosticar ou é uma questão comportamental? Olha só, eu não pensaria numa questão puramente comportamental, tá? Eu acho interessante, importante você fazer uma consulta, fazer uma avaliação. Na minha experiência com autistas, é o que eu venho dizendo, é muito comum e tem, assim, a gente consegue benefícios, bons resultados, eles conseguem melhorar muito dessa sensibilidade se tratados da maneira adequada. Então, assim, eu tenho uma experiência razoável, né, e a gente consegue aí estratégias interessantes, até por meio da terapia sonora, às vezes até se a criança não precisa nem estar ali percebendo, atenta, entendendo o que a gente está fazendo, a gente consegue aí montar uma estratégia onde a gente consiga melhorar
essa sensibilidade dessa via, tá? Sugiro que vocês procurem, assim, eu acho que o caminho inicial é um otorrino, se vocês ainda não foram, né? Se já foram, aí procurar um profissional especializado para poder avaliar com vocês se é só uma hiperacusia, pelo que você tá, tô dizendo aqui só hiperacusia, pelo que você tá me falando aqui de som alto, tá? Que me parece uma hiperacusia, mas se tem algum componente aí de misofonia, enfim, e para montar uma estratégia adequada para poder ajudá-lo, tá? Eu investiria, porque realmente ele pode sentir um conforto muito maior, é desconfortável, é real, tá? A gente olha e diz, é mais um hábito, não é, a pessoa realmente sente um desconforto grande, e às vezes tem em criança, a grande questão da criança é ela relatar. Se pra gente é difícil expressar como tá sentindo, imagina, a gente adulto, muitas vezes não tem como colocar isso, nem entender direito o que a gente está sentindo, né? Uma misofonia, aquela raiva toda, aquela explosão toda de sentimentos que a gente tem na presença daqueles sons, gatilhos. Imagina para uma criança como ela colocar isso, às vezes a gente olha e acha que é birra, acha que é manha. Ele não fala, então mais ainda, né? A gente tem que levar em conta o que ele está expressando. Eu acredito que tem alguma questão aí da sensibilidade auditiva, sim, tá? De uma alteração da sensibilidade auditiva, sim. Eu recomendo super que vocês procurem aí uma ajuda, porque ele tem uma grande chance de se beneficiar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí. Mais alguém com alguma pergunta? Se eu puder ajudar. Senão, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui nessa live. Em novembro, a gente tem o Novembro Laranja. Novembro Laranja é um mês de conscientização do zumbido, hiperacusia e misofonia. Então, vai ser um mês em que a gente vai falar só disso. Então, se preparem. Eu já estou preparando lives bacanas com outros profissionais para vocês não cansarem de ter só eu aqui falando o tempo inteiro. Então vou trazer outras pessoas para dividir conhecimento, para acrescentar muito mais, para poder então trazer uma outra abordagem, uma outra visão, tá? E o que vocês tiverem de dúvidas ou de questões, vão me mandando, eu tô anotando, tá? Me mandaram pergunta de zumbido para essa live, eu falei, olha, eu vou guardar, porque a gente já inicia em novembro lives específicas para isso, e aí eu vou trazendo assim mais direcionado para cada assunto aí da live, tá? Então, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvida, coloquem lá, que a gente vai anotando e vai trazendo aí nas nossas conversas, tá bom? Obrigada, Cris, saudade. Um beijo grande para todos vocês. Boa noite e até a semana que vem.